Olá, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem, compartilhar com os amigos, né? Uma mensagem que me falou muito ao coração. Eu sei que é uma mensagem longa, mas aí talvez eu grave de duas partes, né? Porque primeiro vem a palavra, né? Que é essencial. Depois vem a meditação daquela palavra, que é o entendimento melhor, que está em 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Eliseu e a Sunamita. Eu já li esse texto aqui diversas vezes, estou encantada, sim, porque cada vez que a gente lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor, o Senhor nos revela segredos, né? O Senhor nos descortina aquilo que nós não conseguimos entender ou ver na primeira visão ou na primeira leitura. E muitas vezes nós lemos por diversas vezes o texto para poder ser aberto o nosso entendimento, né? E eu já li isso daqui diversas vezes, estou encantada com a palavra, encantada, porque estamos também no mês de maio, né? Foi o mês de março, foi o mês internacional, né? O Dia Internacional das Mulheres, mas maio é o mês das mães, né? Onde todos homenageiam as mães, e essa palavra tem tudo a ver com uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, e uma mãe também, tudo a ver. Abrange a mulher em todos os aspectos, né? E eu quero compartilhar com os amados, tá? Vou fazer em duas partes, porque a leitura, assim, é longa e às vezes torna-se cansativa, assim, no áudio, não sei quanto tempo, mais ou menos, vai de duração. Então, eu vou gravar em duas partes. Eliseu e a Sunamita, 2 Reis, capítulo 4. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suene, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Faça-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e deitou-se. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita, e chamando a ele, ela lhe pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se faça por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Aleluia, oh glória a Deus. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que fazia a colheita. E disse o seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o a sua mãe.
E ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e umas das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ele disse: tudo. E ela disse: tudo vai bem. Então pôs o arreio na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. E agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse, porém, ao homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai ao encontrares alguém, não o saude, se alguém o saudar, não lhe responda, vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir novamente, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele o chamou e ela veio, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Bem longa essa palavra, né? Mas aqui tem uns textos, tem umas palavrinhas chaves, né? A mulher sunamita, a mulher importante, né? Que ela viu que ele observou, né? Que ele era um santo homem de Deus, né? E o marido concordou com ela e fez o quarto, né? Para que ele repousasse quando viesse a Sunem, a cidade. Outra palavra-chave aqui que diz, né? Que chamando ele, né, ele pôs a porta, e ela disse, né, que não tinha falta de nada. Mas Geazi, né, notou que ela não tinha filho, e ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, né? E ele não respondeu nada, e na data prevista ela teve o filho, né? Ela estava com o filho nos braços, né? Pois o seu marido também era velho e ela já tinha uma certa idade, então ela não acreditava que pudesse gerar filhos. Mas Deus assim o abençoou e proveu. Mas também o filho, né, foi tirado. E ela foi até o profeta confiando que o Deus que deu a vida, é o Deus que tira, né? Mas que Deus é aquele que tira e é aquele que dá, né? E assim a sua vida, né, por um milagre, né, através do profeta Eliseu, né,
foi devolvida a vida ao filho, né? E ela, da mesma forma que ela se prostrou diante dele para implorar pela vida do filho, porque ela não tinha pedido filho, né? Então, já que ela tinha concebido, ela queria o filho dela. Ela se prostrou. E quando ele devolveu o filho aos seus braços com vida, ela se prostrou da mesma forma, em gratidão, né? Coisa linda isso, né? Aí a meditação aqui essa mulher era uma moradora de Sunem, né? Hoje conhecida como Solém, pequena vila do Vale de Jezreel, que fica a uns 25 quilômetros do Monte Carmelo, onde Eliseu, o profeta de Deus, parece haver escolhido para morar naqueles dias. Como mensageiro itinerante da parte do Senhor, frequentemente Eliseu passava por Sunem, pois ela ficava na rota das suas viagens missionárias e era recebido por essa mulher de maneira cordial e hospitaleira, e que ele oferecia alimento, descanso e amizade. O nome dela não é mencionado no relato bíblico, contudo, sua percepção inteligente, olha as qualidades desta mulher, inteligente, generosa, generosidade, hospitaleira e sua inabalável confiança no poder de Deus destaca-se maneira de torná-lo um exemplo de vida para todos aqueles que pretendem ser adoradores do mesmo Deus que ela. A vida dessa mulher virtuosa, veja que lições você pode tirar dela de modo de enriquecer seu relacionamento com Deus e com o próximo. Inúmeras coisas aqui nós extraímos aqui nesse texto, né? Porque ela é uma pessoa generosa, é uma mulher virtuosa. E todo homem, né, deseja uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, né? Mas nem sempre eles são um homem de Deus, um homem generoso, um homem virtuoso, um homem temente ao Senhor, né? Muitas vezes eles são à toa, não tem credo, né? Muitos às vezes dizem que são evangélicos só por falar, outros dizem que já são de Deus, outros dizem que já tem Deus, que crê em Deus, que crê no Deus vivo, mas vão para o bar, vão festas que são oferecidas a ídolos, né? Come daquela comida, participa daquela bebida, né? Mas diz que crê num Deus vivo, né? Pratica iniquidade, faz coisas que não convém, né? Mas diz que crê num Deus vivo. Aleluia, né? Pela sua crença. Mas será verdade, né? Eu não estou aqui para julgar, né? Deus é que o sabe, né? Porque o coração do homem é terra que ninguém pisa, assim como o coração da mulher, né? Coração do ser humano, né? Que hoje as coisas estão mudando de uma forma tão descontrolada, né? Que fica difícil, né? De falar, né? Aqui a primeira pergunta aqui da nossa meditação, do nosso estudo, né? Que aqui é feita a nós, né, que somos leitores da Bíblia, que diz assim: você é perceptiva? Muitas vezes somos e muitas vezes não, né? A sunamita, além de perceber a frequência com que Eliseu era visto na cidade, percebeu também que ele era um santo homem de Deus e sentiu o desejo de servir ao profeta do Senhor, alimentando e acolhendo em sua casa. O relato deixa transparecer que seu marido não era dotado dessa percepção tão especial. Entretanto, mesmo que ele não tivesse desenvolvido esse dom, pelo menos não se opôs às propostas generosas da sua esposa. Quantas vezes alguém da nossa vizinhança ou da nossa comunidade cristã está passando por alguma necessidade e alguém se apercebe disso? Quantas vezes, né? Muitas vezes passa despercebido diante de nossos olhos, não é verdade? Não é incomum também um visitante entrar e sair da nossa igreja sem que ninguém se aperceba da sua presença. Isso é muito triste, pois para ele nossa falta de atenção pode soar como indiferença e desprezo, deixando-o desconfortável para ali retornar. Comigo foi diferente, né? Eu fui muito bem recebida, né? E acolhida, abraçada,
que eu senti o desejo de voltar e fiquei, né? Porque eu estava distante do meu... Eu tinha vivido uma situação desagradável, né? E eu estava muito magoada, ressentida e estava afastada da minha igreja, né? E eu fui muito bem recebida por essa igreja, né? A qual eu estou. E tive oportunidades que eu não tinha tido em outros lugares, né? Então, eu me senti acolhida, abraçada, né? E hoje faço parte da membresia, faço parte do ministério, né? Estou caminhando na presença do Senhor, glorificando e adorando aquele que tudo faz, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pois Ele é a razão, né, da nossa fé. Ele nos abriu um leque ao nosso entendimento, nos despertou para que nós viéssemos, né, caminhar com Ele, né, com inteireza de coração. Quando nós conhecemos Jesus, nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, tudo muda na nossa vida. A gente já não é como Paulo diz, né? Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Mais ou menos assim, dessa forma, né? Porque nós não vivemos naquele tempo. Naquele tempo era mais difícil servir a Deus. Os reis eram uma tirania, né? E havia uma guerra entre os povos. Aqui também há uma guerra, mas é uma guerra diferente. Há uma guerra urbana, né? E há uma guerra também no meio, né, político, né? Então, a gente tem que nos agarrar à palavra de Deus para que nós venhamos orar, né, pela nossa nação, pela comunidade em que habitamos, para que nós venhamos ter dias melhores nesta terra, né? E que o Senhor é Senhor desta terra, Senhor Criador, né, de todas as coisas, e Ele pode mudar essa situação a qual nós nos encontramos, esse quadro, né? Mas pode ser mudado, tudo pode ser transformado, que a palavra de Deus é transformadora. E buscar o Senhor, né, com inteireza de coração, né, de toda a sua força, de toda a sua alma, né, que vamos nos unir em oração para que nós venhamos vencer o adversário das nossas almas, que anda ao nosso derredor, buscando a quem o tragar, né? E nós não podemos deixar brecha, nós temos que estar unidos num só propósito, num só pensamento. Voltando aqui, a sunamita percebeu que poderia servir ao Senhor servindo carinhosamente ao profeta e que lhe resultou uma amizade sincera com o homem de Deus e muitas bênçãos para a sua vida. A sunamita tinha prazer em convidar o profeta Eliseu, seu assistente Geazi, para comer em sua casa. Era uma mulher generosa, com carinho, ela preparava a melhor refeição para servir ao homem de Deus, e isto deixava realizada com senso de dever cumprido. A maneira como lidamos com os pobres e necessitados fala mais alto sobre a nossa religião e sobre nosso Deus, que muito argumento que possamos apresentar para defendê-lo. Somos lembrados pelo profeta Isaías que a religião destituída de obras de caridade e vazia não passa de um mero e inútil formalismo, a qual Deus rejeita. Porventura, não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras ao jugo, que deixe livres oprimidos e despedeça do jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu e cubras, e não te escondas da tua carne, e abrires a tua alma ao faminto, e faltarás à alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58, versículos 6, 7 e 10. O Senhor Jesus também nos lembra que quando demonstramos generosidade para com os necessitados, estamos identificando com Ele a sua obra. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está em Mateus 25, 30
34 a 40. Ao ministrarmos aos pobres, estamos como que ministrando ao próprio Senhor Jesus, que ama e cuida deles através da nossa prestatividade, né? A hospitalidade é uma virtude importante na vida de um cristão. Contudo, é importante que nossa percepção não seja inocente e descuidada, a ponto de acolhermos em nossa casa alguém que possa nos trazer dores e tribulações. A Sulamita certamente conhecia muito bem o profeta Eliseu e por isso ela o abrigou em seu lar. De maneira gentil e generosa, ela não abriu a sua casa para uma pessoa desconhecida que pudesse lhe trazer problemas. Muitas pessoas que parecem ser confiáveis e consagradas a Deus não passam de meros farsantes, fantasiados de santidade, mas na verdade são verdadeiros lobos vestidos de ovelha. Nós temos que ficar alerta, né? Porque a palavra nos desperta para isso. Está em Mateus 7,15. Porque há lobos vestidos em pele de cordeiro. E muitas vezes nós estamos desapercebidos e somos enganados. Uma mulher realizada, né? O profeta chamou a Sunamita com a intenção de recompensá-la de alguma forma pela sua hospitalidade, né? Se ele era grato pela hospitalidade. Como era um homem de certa influência na corte, ofereceu seu intercessor caso ela tivesse algum assunto que gostaria de tratar com o rei. Sua resposta simples revela uma mulher plenamente satisfeita e realizada com a vida que levava. Ela vivia em paz no meio do seu povo e não tinha nenhuma pendência contra alguém, além de que não esperava receber nenhuma recompensa pelo ato de receber em seu lar um homem de Deus, pois tudo o que fazia era tão somente expressão de um coração amoroso, temente ao Deus, a servir ao profeta, o Senhor. Ela se sentia como servindo-se ao próprio Deus. Realmente é verdade. Quando a gente faz algo para alguém que a gente percebe, né, que ser um servo, que tem um coração temente a Deus, não só para um servo, mas quando a gente serve ao nosso próximo com carinho, com dedicação, é o mesmo ato de você estar fazendo ao nosso Deus, a Jesus, né? Que nos ensinou a amar o nosso próximo, independente, né? Amar e perdoar, que é fundamental, que muitos não amam porque tem alguma rusga com o seu próximo, né? E outros porque não o conhece, também não procura conhecer, né? Mas Deus diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Um desejo íntimo de Sunamita era ter um filho, entretanto, ela já perdera a esperança de que isso viesse a acontecer um dia, porque seu marido já era um homem idoso e, pelo que parece, ela não via nenhuma possibilidade de que esse sonho se realizasse. Quando Eliseu lhe fez a promessa de que ela seria mãe dentro de um ano, ela não pôde acreditar no que estava ouvindo. Por isso pediu ao profeta que não a enganasse, oferecendo-lhe uma esperança que não podia ser concretizada. O que ela não compreendia até então é que o impossível para o homem não é para Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele cura a doença que o médico não cura. Ele nos dá o livramento que ninguém pode dar, né? Ele nos tira de situações assim que não tem explicação. E ele nos livra também de situações tremendas, né? Só ele pode fazer isso, porque ele é o Deus do impossível. Ele age na nossa impossibilidade. No tempo determinado, ela foi agraciada com um lindo bebê, que lhe trouxe grande alegria e tornou a sua vida ainda mais realizada. Ela se tornou mãe. Quando o profeta lhe perguntou se ela queria sua intercessão junto ao rei para alcançar algum benefício, ela limitou-se a enxergar sua ajuda apenas no âmbito da possibilidade humana. E por isso disse estar plenamente satisfeita com a sua vida. No entanto,
O Deus que conhece o nosso coração e sonda todos os nossos mais íntimos segredos da alma, revelou ao seu profeta que iria recompensá-la por sua generosidade, hospitalidade, concedendo-lhe mais acalentado sonho, embora há muito tempo ela já tivesse desistido de vê-lo realizá-lo, né? Isso daqui é uma prova que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, porque há um tempo determinado para que o Senhor venha realizar, para que o Senhor venha agir, né? E eu creio, né, que eu estou orando para Deus abrir, né, já há muito tempo uma oportunidade para o meu filho de carteira assinada, né, preparar uma esposa, uma mulher boa, né, de bom coração, né, temente ao Senhor. E o meu projeto também, né, um projeto que eu tenho, um projeto social e um projeto dos meus sonhos, né, que é terminar o resto da minha vida num sítiozinho, né, na área rural. Então eu creio que há um tempo determinado, né, para todas as coisas entre os céus e a terra. E eu tenho plena certeza que Deus tem ouvido a minha oração, tem ouvido o meu clamor, né? E um dia Ele se levantará, né? E realizará aquilo que deseja o meu coração. Quando você tiver um sonho na vida ou um problema que pareça insolúvel, lembre-se de Deus nos lugares, lembre no Deus dos milagres e recorra a Ele com confiança, pois Ele é o Deus que gosta de nos deixar de queixo caído, tornando real o impossível. Eu creio e recebo. Uma fé semelhante, a nossa fé semelhante à fé de Sunamita, aquele filho que lhe trouxera tanta alegria, agora era motivo de angústia para a sua alma. Provavelmente um caso de insolação levou aquele querido menino à morte. O Senhor o havia dado a maneira milagrosa, mas agora a morte requeria de maneira inesperada e surpreendente. Era a época da colheita e seu esposo, juntamente com seus servos e também com todos os seus animais, estavam no campo, envolvidos nessa importante tarefa. Ela, sem demonstrar angústia ou preocupação, dirigiu-se a ele e pediu-lhe que lhe desse uma das jumentas e também um dos seus servos para acompanhá-lo, pois pretendia visitar o homem de Deus calmamente, tranquilamente, né? Serenamente, como se nada tivesse acontecido. Seu esposo nem se apercebeu de que algo estava errado. Tal era o domínio das emoções da sua esposa, resultante de uma inabalável confiança no seu Deus. E não revelou o ocorrido, e ele possivelmente, para não abalá-lo também, porque temia que ele soubesse da morte do filho, talvez dissuadisse de buscar o profeta de Deus, por considerar a causa perdida. O assunto era uma questão de fé, que ela queria resolver entre ela e o Deus que lhe dera o filho, sem que ela o pedisse. Muitas vezes, né, o Senhor nos dá as bênçãos que a gente não pedimos, mas já está plantada ali no nosso coração. Mas nós somos pedinte, né? Porque a palavra de Deus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, né? Batei e a porta vos abrirá. Então eu sigo a letra direitinho, essa palavra, né? Peço mesmo ao Senhor, né? Bato na porta, mas agradeço também, Ele me dando ou não, eu sou grata de qualquer forma, porque Ele tem me sustentado, Ele tem soprado em minhas narinas o fôlego de vida, né? Me deu filhos, né? Me deu uma família, me deu a realização do sonho de gerar, de ser mãe, né? E passar por todas as provações, né? Que uma mãe possa passar, né? Meu filho me trouxe alegria, me trouxe angústia, preocupação, em muitos momentos tristeza, né? Turbação, e já está um homem, né? E me preocupo da mesma forma, porque filho para nós são sempre pequenos, né? Só que agora eu já oro de maneira diferente, colocando ele aos cuidados do Senhor, porque ele tem livre arbítrio, né?
Então o Senhor cuidará dele, né? E eu continuo orando, continuo pedindo, né? Que o Senhor venha guardá-lo, venha abrir a visão, que ele venha ter um encontro sobrenatural com o Senhor, né? Assim como Saulo no caminho de Damasco, que encontro maravilhoso, a qual mudou a vida de Paulo completamente, né? É assim que eu desejo que meu filho tenha um encontro com Cristo, né? Mas o encontro com Cristo, quando nós pedimos isso, com Saulo, foi dessa forma, mas nós não sabemos a maneira que Deus vai trabalhar, porque Deus conhece o vaso, né? Então Ele sabe como trabalhar. Amém? Seu esposo até que tentou questioná-la sobre o porquê dela ir ao profeta, não sendo nenhum dia especial de festa religiosa, nem mesmo dia de sábado do Senhor, porque no sábado eles tinham o costume, tinham o hábito de ir para o templo e adorar o Senhor, né? Sua determinação, entretanto, acabou por convencê-lo, e assim ela partiu com um dos seus servos, rumo ao Monte Carmelo, onde Eliseu morava. Seria uma jornada longa e pelo menos 5 horas, pois o Carmelo distava 25 quilômetros da sua casa. Ela se apressou em orientar o seu servo para que não demorasse, seguindo a toda velocidade possível até chegar à casa do profeta. Ao se encontrar com o homem de Deus, este a recebeu com surpresa, pois o Senhor não havia revelado nada a ele sobre a morte do menino. O caminho de volta certamente foi marcado pela emoção, pela expectativa de um novo milagre da parte de Deus em sua vida. Dá até para imaginar o profeta procurando andar rápido e, ao mesmo tempo, procurar animá-lo e confortá-lo enquanto caminhava, lembrando que Deus poderia solucionar o seu problema. O profeta Eliseu, ao chegar à casa de Sunamita, seguiu o exemplo do seu antecessor, o profeta Elias, orando ao Senhor, chegando ao Senhor, vindo reanimá-lo, ao ser animado, surpreendentemente o menino expirou 7 vezes, abriu os olhos e voltou à vida. Ele foi então entregue à sua mãe, mais uma vez, comprovando o seu amor que Deus lhe tinha. O coração de Jesus se comove com cada mãe que chora a morte de um filho. Um dia, quando ele voltar, os filhos que agora dormem na sepultura serão trazidos outra vez à vida e serão entregues às suas mães para que nunca mais deles se separe. Está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A história da Sunamita não termina aí. Por mais tarde, Eliseu anunciou-lhe a vinda de um período de grande fome, aconselhando-se a mudar para a terra dos seus vizinhos filisteus. Quando voltou para casa,